Assassinos da Lua das Flores, Killers of the Flower Moon, estrelando Leonardo DiCaprio como Ernest Burkhart, Robert De Niro como William King Hale, Lily Gladstone como Molly Burkhart, Jesse Plemons como Thomas Bruce White, produzido por Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese e Daniel Lupi. Edição de Thelma Schumacher. Diretor de fotografia, Rodrigo Prieto. Música de Robbie Robertson. Roteiro de Eric Roth e Martin Scorsese. Direção de Martin Scorsese. Crítica. Redação de Hildebrando Martins de Almeida. Texto corrigido e aprimorado por ChatGPT 3.5. O desconhecimento da tragédia que envolveu centenas de assassinatos de membros da nação Osage na década de 1920, após a descoberta de petróleo em suas terras, era algo que me escapava até então. A descoberta do petróleo trouxe consigo uma riqueza considerável para os Osage, porém também os tornou alvos da ganância e cobiça alheias. O filme desenrola-se com a solenidade de um ritual Osage, onde os lamentos ecoam pela perda de um legado ancestral, transportando-nos para uma era marcada por sombras, quando crianças indígenas foram brutalmente separadas de seus pais, uma ferida profunda que o tempo tentou cicatrizar. A descoberta inesperada de petróleo sob as terras dos Osage reescreve a narrativa, transformando a premissa de matar o índio, salvar o homem, em um paradoxo implacável. Os brancos, outrora mestres da situação, tornam-se subordinados diante da súbita riqueza dos Osage. No entanto, conspirações são tramadas para restaurar a ordem, com os indígenas sendo rotulados legalmente como incompetentes e sujeitos a curadores brancos. Uma nova corrida ao ouro emerge, com homens ávidos por explorar a fortuna recém-descoberta dos Osage. A legislação dos Estados Unidos exigia guardiões brancos para os Osage, resultando em exploração e má administração de sua riqueza. Muitos assassinatos ocorreram para que os brancos pudessem herdar os direitos de cabeça dos Osage, consolidando assim seu domínio. A falta de apoio das autoridades locais, controladas por interesses brancos, tornou difícil a investigação das mortes. A corrupção generalizada entre as autoridades locais, incluindo advogados e juízes, foi exposta em investigações posteriores. A intervenção do recém-criado FBI, liderado por J. Edgar Hoover, foi crucial. O agente especial Tom White conduziu uma investigação que revelou uma trama complexa, envolvendo brancos que se casaram com membros da nação Osage para se apropriarem de suas riquezas. Em 1925, uma mudança na lei proibiu o não Osage de herdar direitos de cabeça, visando proteger a tribo. O governo do Zezué passou a gerir os royalties, mas as preocupações persistiram. Em 2000, a nação Osage processou o Departamento do Interior, resultando em um acordo de 380 milhões em 2011 para melhorar a gestão dos ativos. Neste belo filme de Martin Scorsese, conhecemos a história de Ernest Burkhart, DiCaprio, veterano da Primeira Guerra, que se alia ao seu tio William Hale De Niro, desencadeando um intrincado jogo de interesses. Hale, auto-intitulado Rei, enxerga em Ernest a peça-chave para consolidar a riqueza em sua família. A trama se desenrola, revelando uma relação complexa entre Ernest e Molly Glads, uma das irmãs Osage, detentora de vasta fortuna. O filme destaca-se pela atmosfera carregada de apreensão, imergindo Molly na paranoia justificada, onde confiar nos brancos torna-se uma impossibilidade.
A narrativa realça a fragilidade moral de Ernest, interpretado com maestria por DiCaprio, enquanto William Hale urde uma trama de mortes intermináveis. Molly, personificando a tragédia pessoal e as vítimas do genocídio, emerge como o epicentro emocional. A cena inicial cativou-me profundamente. Por entre as frestas de uma humilde cabana, um menino pertencente à etnia Osage testemunha silente o ritual realizado por membros mais idosos da comunidade. O grupo chora e lamenta por seus filhos que serão educados pelos homens brancos e que mais tarde irão esquecer a cultura e costumes Osage. Esse ritual imerge-nos numa atmosfera triste, mergulhando-nos na riqueza cultural e costumes dos Osage. Após o sepultamento simbólico de um cachimbo, vemos outro grupo Osage, capturado em belas imagens em câmera lenta, revelando a alegria deles diante da descoberta de petróleo em suas terras. Após um novo corte, o filme parece retornar muitas décadas. Evoca o cinema mudo, quando a tela é invadida por um letreiro explicativo onde se lê The Osage Nation, seguida por uma série de imagens em preto e branco, ilustrando a vida de riqueza desfrutada pelos Osage após a descoberta do ouro negro. Nesse ínterim, somos transportados para dentro de um vagão de trem lotado de passageiros. A câmera começa a percorrer o corredor, abrindo espaço entre aqueles que estão de pé. E, numa transição sutil, o preto e branco vai abrindo espaço para as cores, ao mesmo tempo em que se aproxima, para e enquadra o protagonista Ernest Burkhart, que está sentado sozinho num banco. A mudança de preto e branco para cores é tão sutil que talvez escape à percepção imediata do espectador. Discretamente, Ernest desliza no banco, pega um frasco de bebida alcoólica e toma um gole. Se isso não é suficiente para identificarmos o caráter de Burkhart, tudo fica mais claro quando, pouco após descer do trem, ele vê um grupo espancando um homem e, com um sorriso de prazer, empurra o grupo e joga algo neles apenas por diversão. Nas cenas iniciais com DiCaprio, a estética do ator me impactou profundamente, transcendendo a mera questão do corte de cabelo para concentrar-se especialmente em sua expressão bucal. Comenta-se que a transformação do galã foi moldada por próteses dentárias, destacando seu lábio inferior projetado para frente, conferindo-lhe uma feiura marcante. Mas, ao ver as fotos do verdadeiro Ernest Burkhart na internet, a feiura de DiCaprio parece despropositada. Um detalhe interessante é a informação de que o papel inicialmente destinado a DiCaprio, o de Thomas White, agente principal do boy, foi trocado por sua escolha de interpretar o obtuso Ernest Burkhart. Graças à amizade de longa data com Scorsese, DiCaprio obteve o papel desejado, enquanto Jesse Plemons foi escolhido para representar White. A pergunta crucial é: isso foi benéfico para o filme? A resposta é ambígua. DiCaprio, um dos melhores atores da história do cinema, é inegavelmente uma adição positiva, mas sua idade avançada em relação à personagem gera um descompasso cronológico. Na época das filmagens, DiCaprio, tendo por volta de 47 anos, contrastava com os 25 anos que Ernest tinha ao casar-se com Molly. Mesmo anos depois, na época de seu julgamento, Ernest deveria ter apenas 33 anos. Outro equívoco manifesta-se na seleção de Lily Gladstone para o papel de Molly Kyle. Desconhecida para mim, esta atriz, apesar de aclamada pela maioria dos críticos, não conseguiu, em minha percepção, transmitir eficazmente as tristezas vividas por Molly. Considero um erro sua indicação ao Oscar de melhor atriz por este papel. Sua vitória era dada como certa, porém foi derrotada com justiça por Emma Stone. Além disso, seu rosto bonito destoa drasticamente da feiura da verdadeira Molly. Agravando a situação, a disparidade de idades, com Lily sendo 12 anos mais jovem que DiCaprio, contrasta com a realidade histórica, onde Molly era 6 anos mais velha que Ernest. A seleção de Robert De Niro para personificar William Hale revelou-se de maneira inequívoca inadequada. Ao longo de décadas, o renomado ator conquistou reconhecimento por sua maestria na indústria cinematográfica, evidenciando sua versatilidade até mesmo como cineasta. Entretanto, a idade avançada de De Niro, aproximando-se dos 80 anos à época das filmagens, torna-se incontornável, visto que o verdadeiro Hale, embora não fosse jovem na época, 1920, era 30 anos mais jovem que o ator. Agravando a situação, constata-se que nos últimos 25 ou 30 anos, De Niro parece ter descuidado de seu inegável talento, transformando-se em um ator propenso a exageros. Suas expressões faciais, notadamente os movimentos da boca e das sobrancelhas, tornaram-se previsíveis e estagnadas.
No entanto, é pertinente mencionar que, neste filme em específico, sua atuação demonstra uma certa contenção, embora essa seja uma exceção em sua trajetória recente. A longa amizade entre De Niro e Scorsese, embora respeitável, não parece constituir justificativa suficiente para respaldar a escolha do ator para o importante papel. A análise do elenco não ficaria completa sem mencionarmos dois coadjuvantes. Jesse Plemons, a meu ver, não consegue sobressair-se no papel do policial Thomas White. Eu já havia experimentado insatisfação com sua atuação em The Power of the Dog. E, mais uma vez, não detectei nenhum traço de excepcionalidade em seu desempenho. Limita-se a ser simpático, graças à honestidade e virtude de seu personagem. No entanto, um ator coadjuvante que se destaca é Ty Mitchell, que é, na vida real, um genuíno cowboy. Curiosamente, Mitchell figura em apenas 3 filmes em sua filmografia recente, mas sua interpretação como um dos assassinos contratados por Ernest é notável. Eu tinha esperança de que ele seria indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 2024, mas isso, infelizmente, não ocorreu. O roteiro não apenas se evidencia por sua trama envolvente, mas, sobretudo, pela maneira respeitosa e genuína com que aborda a riqueza cultural dos Osage. O eminente diretor, reconhecido por seu fascínio por diversas culturas, empenhou-se em uma colaboração estreita com membros da tribo. Scorsese não apenas posiciona os membros dessa tribo diante das câmeras, mas também os integra nos bastidores, promovendo uma colaboração verdadeira e enriquecedora. Esse comprometimento visava assegurar que a representação de sua história e crenças transparecesse com precisão e reverência. Nesse sentido, a obra não é apenas um relato cinematográfico, mas uma delicada tapeçaria, tecida com os fios da autenticidade e do respeito, onde cada detalhe reflete a dedicação do cineasta à fidedignidade narrativa.